E hoje a gente faz uma carne de panela deliciosa com legumes, cenoura e batata. Muito fácil. Primeiro eu vou cortar um pouquinho essa carne aqui, porque ela tá um pouco grande. E aí fica meio difícil depois de comer uns pedaços tão grandes, né? Então, vou transformar isso aqui em alguns cortes menores. Sem muita frescura, sem muita regularidade. Só cortes menores. E agora que chegou o frio, esse tipo de comida é muito gostoso. Comida com molho. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu não sei vocês, mas eu acho que o friozinho combina com vinho, combina com uma comida mais temperada, mais saborosa, com um molho gostoso, um molho de tomate, um molho de vinho. Inclusive, eu tô decidindo ainda se eu vou fazer um molho de vinho ou um molho de tomate. Provavelmente eu vou fazer de tomate. Não quero abrir uma garrafa de vinho, porque eu vou ter que beber o restante. E eu não quero beber hoje. Agora a gente vai temperar a carne, agora que já cortei ela menor um pouquinho. Colocar sal. Aqui tem aproximadamente 1 kg de carne, A100. Eu gosto muito do A100 porque é uma carne que tem um pouco de gordura, mas não é tanto. Então eu acho que fica gostoso o A100 para panela. Aqui, esse tempero aqui é um lemon pepper, então um tempero aí à base de limão. Esse aqui é um outro temperinho de carne que você compra aí na Casa do Norte, essas casas de tempero aí, não tem um nome específico. Tem cominho, bastante coisa. Um pouquinho de pimenta calabresa. Eu gosto de um toque de shoyu, mas não muito. Só um pouquinho, porque o shoyu é salgado. E um fio de azeite. Para a mão na massa, né? Cozinha tem que pôr a mão. E a carne não precisa ficar muito tempo temperada. A gente pode temperar quase que na hora aí. Porque a carne bovina, ela aguenta esse tipo de tempero assim, na hora. O frango geralmente precisa de mais marinada aí. Agora a gente vai cortar os vegetais. Então, cenoura. Não vou descascar. Não tem necessidade. A casca da cenoura é extremamente fina, então ok. Eu vou cortar em rodelas. Não muito grossas e também não muito finas. Se for muito fina, vai sumir a hora que a gente cozinhar. E se for muito grossa, não fica legal, né? Tem que pensar na textura aí que o alimento tem também. Batata, mesma coisa. Cortar ela no meio, depois no meio de novo. No meio de novo. E aqui eu corto em 6 pedaços. Desse jeito. E agora você vai aprender de uma vez por todas a cebola. Cebola, até teve o primeiro episódio do MasterChef, e eles tinham o desafio de cortar a cebola, uns quadradinhos lá, e muita gente pode ser que não saiba cortar daquela forma. Não é para ficar batendo na cebola, então o que você vai fazer? Você vai pegar a cebola, vai cortar ela no meio. Aqui agora, a gente vai fazer pequenos cortes aqui, sem chegar até o final. Aqui. Você vai deitar a faca e vai cortar aqui, sem chegar até o final também. Sobe um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. E agora é só descer a faca aqui, ó. Ó. Vai sair os quadradinhos prontos. E o alho? Como é que faz com o alho? O alho você vai pegar e vai simplesmente tirar essa partezinha aqui dele. Essa cabecinha aqui, porque ela é dura, tá? Então se você não tirar, dificulta para cortar. Então é só vir aqui, dar um piquezinho nela e bater a faca aqui de lado. Simplesmente a casca vai sair por inteira, ó. Saiu por inteira. Saiu aqui também. Fica fácil tirar a casca quando você amassa o alho. Aí agora é só pegar o alho, na verdade não tem muito segredo, né? A cebola ainda tem aquele segredinho. Agora o alho é só você vir aqui, ó. Dar uma leve amassadinha nele. Quanto mais você amassar o alho, mais ele vai soltar o sabor. Então alho muito grande
não dá tanto sabor na comida. Então esses são pequenos truques e pequenos segredos que fazem com que a comida ela fique mais saborosa. Às vezes você come uma comida de alguém e não sabe por que tá tão gostosa, por que tá diferente. É por conta de pequenos detalhes que fazem essa diferença aí no paladar. Agora nós vamos para a panela. Então, é uma panela de pressão, só que essa é a minha maior, é uma panela elétrica. Pode ser aquela panela de fogo normal, tá? É só porque essa aqui realmente é a minha maior panela aí. Fiozão de azeite ou de óleo, a gordura que você tiver aí, tá? Eu gosto do azeite porque é mais saboroso do que o óleo, né? Mas eu sei que é caro, enfim. Então, as pessoas às vezes não tem e pode usar óleo normal. Vou deixar ele esquentar um pouquinho. Vou colocar o alho primeiro, porque eu quero dourar bastante o alho. Tem um segredo aqui, né? Porque se você colocar a cebola primeiro, a cebola solta água. Então, ele vai dar uma esfriada no óleo e depois é mais difícil de você dourar o alho. Então, eu gosto de começar com alho, só que tem que tomar cuidado para não queimar. E a cada camada de produto que eu coloco, eu venho com uma pitadinha de sal para ir construindo as camadas de sabor. Eu tô sem pimenta do reino, aquela que moe na hora. Se tiver também é uma boa. Faz diferença aquele que é moído na hora do que aquele em pó que você compra direto no mercado, tá? Agora que o alho dourou, tem pessoas que já entrariam com a cebola, mas tem uma outra dica aqui que é interessante também. Eu vou entrar com a carne. Por quê? Se eu colocar a cebola, lembra que eu falei que ela solta água? Quando eu entrar com a carne, vai ter muita água lá. A cebola já soltou. Então vai demorar para fazer a crostinha. Às vezes nem faz aquela crostinha na carne e não faz aquele fundo da panela que fica extremamente saboroso. Então eu vou dar uma dourada na carne. Num processo aí de cozinha e tal, às vezes as pessoas até tirariam a carne para ficar com aquele fundo da panela, vinha com água quente ou com vinho, com alguma coisa para soltar aquele fundo. Eu não vou fazer isso. Tá? Eu vou só dar uma dourada na carne para ela pegar o sabor desse alho e começar a ter construção de sabor. Aí eu já vou entrar com a cebola depois. Eu não vou refogar a cebola não, tá? A carne já tá bem dourada. Agora eu vou pôr a cebola. Essa cebola vai soltar bastante água, então eu não vou pôr muita água aqui. Eu não quero uma carne aguada. Eu quero um molho mais espesso, um molho mais saboroso. Vou entrar já com os vegetais, tá? Com a cebola, com a batata e a cenoura. Talvez ela derreta? Sim, porque eu vou deixar uns 40 minutos essa carne na pressão. Mas vai ficar, o legume fica mais saboroso entrando no começo. Tem gente que coloca só no fim, né? Também é uma opção para não deixar, para não sumir o vegetal, né? A cenoura ali não sumir. Mas aqui eu quero que esses vegetais entrem no começo para justamente pegar o sabor da carne aí. Molho de tomate mesmo. Eu não gosto muito de usar molho de tomate, eu gosto do extrato, mas eu não tinha, então vai de molho mesmo. Porque cozinha é isso, assim, é cozinhar com o que tem, é ir aproveitando as coisas e sem inventar muito. Eu não vou nem cobrir ela, tá? Vou colocar só um pouquinho de água, porque como eu falei, a cenoura solta, a carne também solta, e eu não quero ela aguada. Ah, mas eu não coloquei sal nos vegetais. Vou colocar o sal depois, porque como a carne já tinha shoyu, já tinha sal que eu temperei antes, depois de cozido, às vezes esses temperos, esse líquido que soltou, entrou no vegetal e ele não vai ficar sem sal. Se eu sentir que falta sal no fim, eu corrijo. Antes corrigir do que sobrar, né? E ó, eu não cobri tudo de água, tá? Não precisa. 40 minutos. E agora já ficou na pressão. Só joguei aqui, tirei a pressão, joguei um pouquinho de cheiro verde, na verdade só salsinha. Vou deixar esse molho reduzir um pouco, porque tá vendo, mesmo com pouca água, o tanto de água que juntou? Então eu vou deixar ele reduzir para engrossar um pouco o caldo e depois é só comer.